A morte não avisa e não se importa. Às vezes eu penso nisso do nada, sem aviso, no meio do dia, no meio de um plano pequeno, inútil, qualquer. A morte não chega em momentos grandiosos. Ela não espera você terminar nada. Um dia eu estou aqui, cheio de ideias, cheio de amanhã eu faço. Cheio de preocupações ridículas, como se elas fossem durar para sempre. E no outro dia, não tem mais eu. Não tem despedida interna. Não tem fechamento de capítulo. Não tem última frase bem escrita. Só acaba. E o mais estranho é que isso não parece estranho para o mundo. O sol nasce do mesmo jeito. O trânsito continua barulhento. Alguém ri de uma piada ruim. Alguém reclama do trabalho. Alguém se apaixona. Enquanto isso, eu não estou mais aqui. O mundo não diminui o ritmo por minha causa. Ele não fica em silêncio. Ele não se curva. Eu saio de cena. E tudo continua. No começo, talvez alguém sinta. Algumas pessoas choram. Algumas lembram. Meu nome é dito com cuidado. Minhas fotos ganham legenda triste. Minhas mensagens antigas viram relíquia. Mas o tempo não respeita luto. Dias passam. As mensagens param. A vida cobra presença. E aos poucos eu viro isso. Uma lembrança vaga. Uma ausência sem forma. Lembra dele que dura poucos segundos. Até que um dia, nem isso. E o mais cruel não é morrer. É morrer com a sensação de não ter vivido. É perceber tarde demais que eu passei anos sobrevivendo, me adaptando, me diminuindo, com medo do que iam pensar, medo do que iam dizer, medo de parecer ridículo, medo de errar em voz alta. Então eu calei, engoli vontades, engavetei sonhos, troquei verdade por aceitação. Troquei intensidade por segurança. Eu escolhi o caminho mais silencioso, o mais confortável, o mais vazio. E chamei isso de maturidade. Quantas vezes eu quase fui alguém e desisti porque dava trabalho? Quantas versões de mim morreram antes do corpo? Quantas ideias eu enterrei vivas só para não incomodar? Eu me convenci de que ainda havia tempo. Mas o tempo, ele não é um amigo paciente. Ele é um ladrão educado. Ele não avisa quando leva algo importante. Só leva dias, leva coragem, leva chances únicas. E quando eu percebo, já estou cansado demais para ser quem eu sonhei. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da vida não vivida. É o peso de saber que eu poderia ter sido mais honesto, mais intenso, mais verdadeiro, mas escolhi ser aceitável. E então eu penso na morte de novo. Ela pode chegar no meio de um plano inacabado, no meio de uma conversa que eu deixei para depois, no meio de uma vida que eu estava organizando para viver um dia. E esse dia nunca chega, porque a morte não negocia. Ela não espera você se encontrar. Ela não se importa com seu potencial. Ela chega quando chega. E quando chega, tudo o que sobra é o que foi vivido, não o que foi pensado, não o que foi planejado, não o que ficou para depois, só o que foi feito. Talvez o maior arrependimento não seja morrer. Talvez seja acordar nos últimos instantes com a clareza que faltou a vida inteira. Perceber que ninguém estava me impedindo, além de mim. Que o julgamento dos outros nunca foi tão forte quanto eu imaginei. Que o medo era maior que o perigo. Que o silêncio custou mais caro que o erro. E então é tarde. Tarde para dizer. Tarde para tentar. Tarde para ser. O mundo segue. E eu viro estatística. Memória fraca. Pó. E isso me assusta. Não a morte em si, mas a ideia de morrer sem ter existido de verdade. De passar pela vida como quem espera o fim de um filme ruim, contando os minutos, distraído, ausente. Talvez esse desconforto seja um aviso. Talvez pensar na morte não seja morbidez, mas lucidez. Porque se tudo acaba sem aviso, então viver pela metade é a maior tragédia possível.
E eu não quero perceber isso. Só no final,